O homem mais poderoso do mundo cai na masmorra, perde os poderes, vive na pobreza, mas só pode evoluir por níveis. Após 3 anos preso nas florestas, ele volta imparável. Mas como chegamos aqui? Dom Guatino narra a história de Fan, único sobrevivente após o massacre que destruiu seu clã e fez com que perdesse tudo. Graças a isso, ele deixou de ser uma criança fraca e reconstruiu sua aldeia, recuperando o respeito pelos pais e seguidores. Ele deve abandonar a cultivação e viajar das montanhas à cidade, usando mascotes espirituais, criaturas gigantes que crescem com seus donos. Enquanto isso, esses jovens seguem seu mestre por suas terras, deixando as mulheres bonitas e chegando à civilização. Combina com todos os tipos de criaturas, classificadas do nível D ao A conforme o poder. Na manhã seguinte começa o torneio para decidir o homem mais forte nas arquibancadas. Os outros tentam desprezar o novo cultivador que desceu das montanhas, um caipira que não tem espaço entre a elite. Alguns de grau A, mas nem todos pensam assim. Garoto órfão que vendeu peixe e criou uma seita sozinho. Por sua afinidade com mascotes espirituais, seus seguidores o respeitam. Como o primeiro combatente, ele traz o melhor espetáculo. As pessoas zombam, mas se calam ao ver a baleia gigante ocupando o lugar. Seu rival tenta agir, invoca o macaco colossal, mas sem impacto. Começa um combate bíblico, com cada golpe dos gigantes sentido pelo público, enquanto seus mestres lutam entre si. Os espectadores estão tranquilos e animados. Apesar de ver esses níveis de poder, a intensidade da água contra o fogo começa a aumentar até que o mestre amplifica as chamas de sua besta. O prota está em apuros, mas após 10 anos de treino e confiante, busca o momento ideal para sua ascensão. Um estado onde a baleia, aparentemente normal, se torna invencível, absorvendo os ataques para devolvê-los com ainda mais força. A besta macaco parece resistir, mas na verdade não consegue e acaba sendo domada. Enquanto o protagonista aproveita sua primeira vitória, de repente, uma aura sombria transforma seu mascote na baleia pútrida. Uma monstruosidade que, sem pensar, devora grande parte das arquibancadas em meio ao caos, onde o protagonista já não consegue mais controlá-la e também acaba sendo devorado. Enquanto isso, a última coisa que ele faz é lembrar da vida com seus pais, como ele cresceu ao lado de seu mascote e reconstruiu seu clã. Até agora, quando ele perde tudo de novo, até mesmo seu legado fica ainda pior em uma situação que é irreversível. Aqui um velho mestre lhe revela que sua baleia está assim por possessão. Um ritual proibido de anos atrás para conspirar contra ele. No entanto, ele vai cuidar disso e lhe dará uma chance. Tomando o corpo de uma pessoa que esteja prestes a morrer um ano depois desse incidente, para que ele possa começar do zero. Acordando no corpo de um escravo pequeno e fraco, fugindo dos captores. Só agora ele começa a entender o que acontece enquanto é capturado e levado de volta à cela. Todo o esforço para ser seita de grau A foi inútil, mas ele não pode desistir. Então, por enquanto, ele quer ver o que pode invocar, recebendo uma lição de humildade. Assim, é um cachorro de pelúcia e demônio, mas um cato fraco, cuja maior habilidade é urinar onde ninguém urinou. Sua situação é triste quando um guarda o leva até a respeitada senhorita Bai, que o espera em um quarto luxuoso e o chama de Liu. Parece que o antigo dono do corpo tentou tocar essa mulher ao colocar algo na bebida dela. Então, o estranho nisso tudo é que ela ainda o mantém vivo, e é que ela se sentiu tão humilhada que não poderia simplesmente matá-lo. Para ficar satisfeita, ela vai mantê-lo preso para sempre em um estado extremo de submissão, onde ela possa abusar dele quando quiser. Óbvio, próxima pergunta, diz o protagonista. O protagonista aceita uma bênção dessas, mas não agora, então enquanto a garota fala, ele começa a se soltar. Mas em nenhum momento ela deu permissão para ele ir embora. Ela revela seu mascote épico, uma serpente flamejante que ataca com força. Isso bastava para punir o escravo. Mas agora sua aura é diferente, e mesmo que os mascotes que ela tem só provoquem risadas, ela ataca de novo. Liu Arun se concentra e ordena ao cachorro seguir o plano, enquanto o bichinho de pelúcia avança em algo que poderia ser facilmente devorado. A afinidade do protagonista com essas criaturas é impressionante. Ele faz o animal desviar da serpente, que cai repetidas vezes. Um mascote que é apenas um pouco maior do que um cachorro normal? Enquanto isso, Liu Arun faz com que o cato comece a se impulsionar, ganhando força para dar uma pancada na víbora. Enquanto isso, ele se enrola nela com seus chicotes.
Bai fica surpresa por ele controlar 2 mascotes ao mesmo tempo, e mesmo que a serpente seja forte, acaba sendo subjugada para a habilidade final. Classe A do cachorro. Urinar em locais inéditos. A garota sente raiva e nojo, então, sem se controlar, acaba acendendo seu mascote para se cambiar para escama de fogo. Onde os pequenos já não são mais rivais, acabam ficando bem graves e o protagonista, por se preocupar, acaba sem forças no lago, se perguntando se vai morrer de novo. Pelo menos até que um pequeno bagre. E enquanto a garota limpa os resíduos da batalha, o protagonista aparece de novo, zombando que pegou o único bagre do lago e provavelmente o único do continente. A garota diz que, ainda assim, eles podem virar baleias invencíveis. Depois do incidente de um ano atrás, quando um professor foi devorado por um animal de estimação, eles exterminaram essa espécie. Isso deixa o protagonista com raiva, pois ele sabe que as criaturas não tiveram culpa. Ela não entende porque ele se incomoda e ataca de novo, mas agora Liu vira o jogo. Enquanto bloqueia a fúria da serpente com seu corpo para que o peixinho, aproveitando a posição, devore a serpente. Um pacre fraco, cuja única habilidade é absorver. O protagonista diz à garota que vai embora, deixando-a sem palavras, mas envia seu pessoal e lobos para persegui-lo. Mesmo ferido, o protagonista usa seu mascote para pular de um penhasco para um local seguro. As buscas no dia seguinte terminam e a garota se sente ainda mais humilhada do que nunca. No entanto, aqui aparece seu irmão com grande presença, e após ouvir o que aconteceu, ele só sente raiva porque levaram seu bagre quase extinto. Ela pergunta se a criatura tem algo de especial, mas nada disso. Um peixe comum que até ela, com um ataque fraco, teria matado antes de devorar sua serpente. O verdadeiro problema é que alguém conseguiu domá-lo. A única pessoa que bem podia fazer isso morreu há 1 ano, então cuide disso. Enquanto isso, o protagonista aproveita a fama de feras sinistras para tentar chegar ao topo. Ele vai até uma vila próxima buscar uma estalagem para comprar um mascote de locomoção. No entanto, ao mencionar o nome do seu clã, o lojista não encontra nenhum nome na lista. Enquanto isso, ele chama atenção porque sua seita foi excluída dos registros há meses. E ele não pode adquirir mascotes de boa qualidade, então é obrigado a domar alguma besta selvagem, neste caso, um porco, o que é bastante complicado, enquanto reflete, assim como o lojista. Ele dizia que sua seita após o incidente foi perdendo prestígio e passou do grau B, que ele construiu, para um nível cada vez mais baixo com o passar dos meses, a ponto de que já nem podia ser considerada uma seita. Ainda assim, o protagonista avança enquanto acompanhamos essa mulher que está preparando a comida para alguns dos subordinados que ainda restam do pavilhão linchado. Apesar da situação econômica ruim, eles preparam uma comida muito boa. Enquanto isso, Liu faz uma parada em um pet shop para cuidar do gato e do cachorro, enquanto leva o último remédio que restava. Um bandido oferece pagar 3 vezes mais pelo objeto, mas o lojista recusa. Por pouco não brigamos. Se não fosse porque o cara reconhece Liu como um velho companheiro, isso permite que ele acalme as coisas enquanto descobre que o antigo dono do corpo era um bandido bastante alcoólatra, adquirindo justamente aquela resistência à bebida que ele nunca teve. O homem apaga e Liu Arun aproveita para libertar a escrava que ele tinha. No entanto, enquanto continua sua viagem em busca do que restou de seus amigos, a garotinha parece estar seguindo ele. Enquanto isso, vamos para a Septa, onde vemos como as pessoas já estão se aproveitando da situação e aparece uma gangue para tomar conta de tudo, que segundo eles não merecem um lugar tão bom, uns inúteis de baixo escalão. No entanto, Duan, que agora lidera o lugar, enfrenta eles. Esse gato sombra, apesar de pequeno, surpreendeu ao colocar 3 mascotes para dormir só com velocidade. Quando o cara se convence, ele se distrai. Só com a habilidade do gato impediu que a garota fosse ferida. O problema é que o felino acaba levando uma mordida, o que é grave. O protagonista chega à sua antiga casa e vê o quanto ela está descuidada. Tudo isso em apenas 1 ano. Ao notar a ausência de cuidadores, ele se altera e avança, até encontrar o mascote de Duan esmagado. Seu dono fica arrasado ao vê-lo agonizando e implora para que não o deixe. A gangue, depois de acabar com todos os mascotes do lugar, passa a receber seu prêmio. No entanto, de repente, um estranho líquido amarelado atinge suas criaturas, enquanto um desconhecido aparece para desafiar a escória. Essa presença lembra algo a Gulin? Ao mandar seu bichinho de pelúcia atacar o careca, ele zomba sem esperar que lutasse contra o lagarto como se fossem do mesmo tamanho. Inclusive consegue acertá-lo de forma letal. A inexperiência da gangue impede que eles percebam como as mascotes ficam fracas ao serem urinadas. Mesmo assim, eles querem um lugar e invocam mais feras. O protagonista leva a luta para um local aberto. Como as mascotes sempre vão na frente, seus mestres chegam depois.
A habilidade do Bagre já consumiu quase todas as mascotes de qualidade que o protagonista precisava, deixando os rivais sem argumentos e sem saber como ele conseguiu um Bagre. Eles foram exterminados, restando apenas a opção de fugir. Gulin agradece ao herói, emocionado ao vê-la, mas se apresenta como Liu Arun, pois antes de revelar quem é, quer saber quem o traiu. A garota confia, mas os outros não. Nota-se a frustração de todos, mas especialmente a raiva de Duan, irmão de Gulin, pela perda. O próprio Liu sabe o quanto amava o animal desde o dia em que tinha a missão de encontrá-lo. Sua motivação cai e anuncia que vai deixar a seita, pois sem mascotes não compensa. O protagonista sabe que foi o primeiro a confiar em seu pavilhão e o mais leal até agora. Por isso ele tenta detê-lo, mas nesse caso, mesmo dizendo que vai ajudá-lo a reconstruir tudo, sua aparência não passa de um desconhecido. Achando que é mestre, eles não precisam da sua compaixão, o cara já não tem moral para continuar aqui e Liu também não pode detê-lo. Gulin insiste que continuem seguindo os desejos do mestre, mas Duan diz que ele já morreu. Há um ano em decadência, acham que tudo está bem, sem ele não são nada. Palavras fortes atingem outros, que sentem frustração e decidem abandonar a seita. Cansados, param diante da porta para se despedir do antigo lar. Ninguém nota a garota que mantém a esperança, nem o protagonista que só precisa de tempo para arrumar tudo. Ele não pode revelar quem é, mas pede que ela não o deixe. Tudo acaba aqui, enquanto o pavilhão, já tão deteriorado, agora está vazio. No entanto, como sempre depois da chuva, algo melhor se aproxima. O prota atinge o fundo do poço e pede a Gulin para juntos reconstruírem o legado da seita. Ele fará com que juntos cheguem ao topo, mas para se tornarem os mais fortes do mundo, ele precisa dela, ao lado dele. A determinação está estampada no rosto dele. Assim retomamos o drama com apenas 4 membros da seita, incluindo a cozinheira. A ideia é reformar o poço em Linshao. O problema é que Duan se foi e ele era o escolhido para liderar todos, por ser o primeiro cultivador em quem confiaram. Eles enfrentam um dilema, enquanto o prota acredita que será escolhido após seus grandes feitos. Porém, a realidade aparece, pois por hora, Gulin é a favorita. Organizando a hierarquia da seita, destaca-se que só o prota manteve seu mascote após a última batalha. A maioria dos habitats para farmar essas criaturas está cheia de cultivadores novatos. Mesmo assim, Liu Arun os leva onde todos brigam por mascotes fracos. Ele tem um caminho secreto perigoso que leva a uma caverna cheia de criaturas exóticas. Elas são divididas em níveis. Os mais fracos são soldado, os mais fortes e experientes são senhor. Mas eles são muito raros, já que, por exemplo, nessa caverna tão escondida só há um. Então eles entram. Primeiro eles encontram uma raposa de bom nível e Juve se apaixona por ela. O protagonista percebe que a criatura não deveria estar ali e deduz que seu dono está próximo. E de fato, um caçador de recompensas que ataca sem pensar e onde a equipe está em clara desvantagem. O protagonista já estava preparado. Se necessário, usaria seus poderes para forçar uma invocação, mesmo que nada surgisse. Felizmente, isso é eficaz contra o adversário. No entanto, aqui todos conseguem sentir a presença abismal do nível Senhor e correm para ver quem consegue capturá-lo primeiro. O cara tem mais experiência na área e chega primeiro. No entanto, o protagonista, só de olhar, percebe que se trata de um nível Senhor em estágio adulto, e além disso, com uma habilidade única. Por isso, quando a raposa o ataca, ela é cegada, e usando seu corpo, acontece algo bastante curioso. Ele arranca a cor do inimigo, uma habilidade que não parece ser tão problemática. Com a cor, ele cria ilusões surpreendentes, trocando tonalidades para confundir e impedindo que alguém se aproxime. O albino propõe trégua para vencê-lo e depois dividir o lucro. Antes de distraí-lo, ele usa o chifre para sumir parcialmente e ao atacá-lo rapidamente, surpreende com um soco letal no chão. Então, o panda, com a vantagem, libera uma loucura de cores que submete seus inimigos a uma contaminação onde eles ficam completamente vulneráveis. Realmente esse mascote é poderoso. No entanto, o cachorro do protagonista não entende o que está acontecendo, já que ele só consegue ver certas cores. Ele não entende como todos estão sendo derrotados e com um único ataque faz o panda dormir. Além disso, ele urina nele para que não consiga se levantar de novo. O albino os trai, pega a recompensa e foge, levando a criatura para o castelo da famosa Seita da Liberdade. O albino passa pelos guardas e vê várias criaturas em péssimas condições, prontas para a venda. Chegando ao líder da seita, Yang, um sujeito ganancioso que havia feito um acordo de devolver o par da sua raposa se ele conseguisse boas criaturas. Mesmo cumprindo, o sujeito decide ficar com tudo.
Enquanto isso, o jovem tenta lutar, já que é bastante habilidoso e o poder do seu mascote consegue derrubar alguns. Até que surge o demônio de Yang, que se move nas sombras, o subjuga facilmente e leva suas criaturas para vendê-las. No dia seguinte, no mercado, nosso grupo vê cartazes de procura-se para Liu porque Bai ficou muito irritada. Ainda assim, decidem que não vão mostrar nada para ela por enquanto, melhor assim. Eles procuram mascotes e, enquanto isso, a cozinheira os ajuda a fazer bons negócios com esses pequenos acorrentados que, embora sejam fracos, agradam seus donos. Eles se surpreendem ao encontrar o panda roubado na noite anterior. Eles fazem um escândalo, mas o membro da Seita da Liberdade parece perigoso. Então o pequeno Shen demonstra sua grande afinidade com os animais de estimação, unindo-se ao panda para enganar o escravista e fazê-lo acabar apanhando. Bastante legal, no entanto, acaba funcionando. Yui, única sem animal de estimação, cria um vínculo com o panda que a considera confiável. Mas além disso, eles encontram um casal de raposas amarrado e assim que são libertados, tentam explicar a situação do seu dono e o que ele está sofrendo. No pavilhão Linchao, sem o mestre antigo, eles perderam a força e não conseguem se salvar. Mas aqui, Liu simplesmente os motiva. Ele até diz que tem algo para mostrar a eles, levando-os até o que foi uma última carta do mestre deles. Claramente foi ele quem escreveu. Ele se desculpa por não ter dado atenção aos novatos do clã, que no fim foram os únicos leais. Então, com uma espécie de testamento, ele entrega a eles todos os doces de aprimoramento que tinha, para que façam bom uso deles. Logo surgem rumores na vila de que a Seita da Liberdade está sendo atacada sem o líder saber. Já que ele está muito ocupado torturando o Albino, pois precisa que ele quebre o vínculo com as raposas, sem saber ainda que isso já foi roubado dele. Mas o cara acaba aguentando e, quando acorda depois da surra, vê seus salvadores aparecendo. Os caras que ele roubou acabam de devolver seus preciosos mascotes. O prota reconhece seu poder, oferece ajuda, conquista respeito e lidera o combate. Enquanto eles libertam os mascotes, ele cuidará de Yang. No entanto, ao avançar, ele se depara com um salão cheio de tesouros, relíquias e, acima de tudo, materiais de evolução, perfeitos para melhorar suas criaturas fracas. Mesmo assim, ele se distrai e ignora que o local está totalmente escuro. As sombras são o habitat perfeito para o demônio Yang. Assim como ser atacado, a única coisa que ele pode fazer é correr. No entanto, ele ganha um pouco de tempo ao perceber que os objetos e relíquias são a prioridade para esse ganancioso. No entanto, isso não funciona para sempre, e mesmo o distraindo, o protagonista recebe um ferimento bastante grave. Não lhe resta outra opção a não ser se reunir com a equipe que está tomando o controle do castelo. Mas ao ver Liu e seu estado, Gulin inicia a cura com sua borboleta. Ele não tem muito tempo. O demônio das sombras aparece e, mesmo tendo vantagem numérica, essa criatura pode desaparecer à vontade, movendo-se pelo cenário e atacando com força. O Kato decidiu se curar sozinho, nos deixando ainda mais em desvantagem. Mesmo assim, as raposas juntas conseguem subjugar a criatura. Mas quando estão preparando um bom ataque, Yang decide evoluir para Espectro, e a essa altura já nada pode detê-lo. A força cresce tanto que cultivadores e criaturas recebem punição igual. O demônio acaba pegando Gulin, enquanto isso, o mestre zomba dizendo que isso é tudo o que resta. Daquela que um dia foi aceita a promessa do continente. Ao perceber todos os aliados derrotados ou fora de combate, ele se prepara para o pior. Até que sente gotas de água pela área. Surpreendendo Yang ao ver um dos grandes bagres aparecer, supondo que eles deveriam estar extintos. O protagonista chegou. A garota fica segura e a luta se intensifica. Liu se descontrola. E Yang, desesperado, ataca de longe e fere o bagre. Pelo tamanho, vê-se que o protagonista aprimorou sua ligação com o mascote. Uma criatura resistente que soma habilidades de outras feras, como o Kato aprimorado. Isso é típico de um prodígio. Então, amarrado, é a vez do peixe consumi-lo. Yang precisa impedi-lo, pois se a sombra tocar o chão, pode escapar novamente. Assim, Liu intensifica a luta, sem saída para o demônio que é consumido. Mas por ser tão forte, seu orbe fica flutuando. Se não o destruírem, não terão conquistado nada. Mas nessa altura, já sem forças, são contidos perto da vitória, o que gera frustração. No entanto, do nada aparece a escrava semi-humana que o protagonista libertou antes, pisando no orbe e destruindo a mascote. Ela derrota quem aprendeu para vendê-la e se torna a mais poderosa. E ainda assim, ela fica bastante tímida ao ajudar aquele que para ela é seu salvador. Por isso, ela desaparece sem responder perguntas e deixando a situação sob controle. Agora o grupo tem um saque completo que o Albino acha que merece 70%. Então o prota, usando o ataque secreto, vai apagando a memória dele aos poucos. Assim, ele não entende por que está aqui, nem o que aconteceu, e acaba levando uma caixinha com suprimentos.
Agora para a equipe ele pode escolher mascotes de todos os níveis. Enquanto isso, o Liorum só se interessa por uma pequena bola de fogo que tenta domar, no entanto, é estranho que esteja tendo dificuldades. No final, ele consegue. O que ele não esperava era sentir uma aura poderosa da besta, que sem entender, o faz desmaiar completamente. No entanto, além disso, no dia seguinte, sob os cuidados da seita, ele está como novo, não dá mais importância, mas realmente há algo estranho. A questão é que agora eles devem se concentrar em melhorar seus mascotes para poderem se classificar para o torneio de grau D. E para isso, o Prota observa o crescimento de seu Bagre Nian, que, como segredo, tem um espaço interno ao qual Liu pode acessar. Além disso, o tempo passa devagar e o local pode ser aprimorado até virar a zona de treinamento ideal. É um vazio controlado por ele, onde reflete e sabe que o traidor não é da equipe. Deve ser alguém que abandonou a seita ou alguém de fora do clã? Por isso quero falar com Gulin, única que viu o Bagre que ele tentava esconder. Por isso a visita no templo, onde ela se preocupa se ele está bem, e agradece por estarem prestando sua força para eles. Onas e Liorum tenta não ficar mal dando desculpas pelo motivo, ele tem um Bagre praticamente extinto, mas para ela tanto faz. Ela vê os cartazes dele na cidade, mas sabe que ele não é bandido. A única coisa que a confunde é que, ao vê-lo, ao sentir sua presença, a forma como ele interage com os animais de estimação e também controla um Bagre. Eles lhe parecem tão idênticos ao que foi seu grande mestre que ela pergunta diretamente se ele é algum discípulo dele, um parente ou, a pergunta que a deixa totalmente louca, se ele é o mestre que eles perderam. O protagonista fica completamente encurralado pela garota, que quer saber o que está acontecendo, então ficamos com o protagonista totalmente encurralado. Enquanto isso, Shen e a cozinheira estão ouvindo, já que literalmente tem um desconhecido a sós com sua mestra. Isso vale para Liorum, que sabe que não pode revelar sua identidade antes de achar o traidor e se vingar. Por isso, concordando com todos, ele diz que é um pervertido e que realmente sabe tantas coisas porque é um perseguidor da seita Lin Shao. Assim ele evita o assunto quando tentam detê-lo, mas Gulin percebe que algo mais ocorre. Tanto o Bagre quanto sua aura estranha a confundem. Mesmo assim, ela decide deixar isso de lado, já que todos devem se concentrar na competição de avaliação de grau D, a qual são obrigados a se classificar. É assim que avançamos. 10 dias em que, devido à pobreza da seita, percebe-se mudança nas criaturas que conseguem se mover. Todos se adaptam ao que têm, especialmente após dias de treinamento intenso. Já que deverão se reunir em uma sede onde apenas algumas das seitas da região avançarão para a competição principal, quase sempre só o pavilhão Lin Shao se apresentava, então não deve haver problemas. Pois a surpresa acontece quando eles chegam e veem um monte de participantes de outras seitas zombando do que restou do grande pavilhão Lin Xiao. Eles avançam sendo humilhados e sem poder fazer nada, até verem um recepcionista que lhes explica por que há tantos participantes. E é que literalmente por causa da quantidade de saques que o pavilhão Lin Shao sofreu. Bandidos e seitas em dificuldade triunfaram com recursos roubados. Até antigos aliados os traíram. Por isso o Prota já não sente culpa. Como só pode classificar 4 das 8 seitas, ele enfrentará as que lhe prejudicaram antes. A confiança do cara é grande, e embora suas criaturas ainda pareçam inofensivas, já tem melhorias. E ao enfrentar seus rivais, eles são facilmente dominados, a maioria com facilidade, até mesmo envenenando o traidor. Ainda assim, ele se acalma. Em vez de continuar batendo neles, ele obriga todos a fazerem trabalhos para ele, recuperando o que um dia lhes foi tirado. E ao serem subjugados, são obrigados a aceitar. O Perota se levanta e, embora seja um desconhecido para a maioria, até o próprio recepcionista fica impressionado. Então agora, com as 4 seitas que serão levadas para a ilha para serem classificadas, percebemos que o albino de antes tem seu próprio grupo. Ele continua arrogante. Também chama a atenção que Liu treinou seu pessoal tão rápido. Por isso, ele propõe uma aliança e o Careca, outro líder, também quer participar. O albino segue grosseiro ao chamá-lo de fraco, mas a líder dele, a anciã, acalma o garoto e ainda parece muito forte. O Prota vê um bom cenário para as competições deste ano. Enquanto isso, aparecem aqueles que serão seus transportes. Criaturas gigantes os levam à ilha, onde são recebidos pelos instrutores. E aqui conhecemos essa garota chamada Lu Wen, uma examinadora bastante fanática pelo legado do pavilhão, Lin Xiaowei. Como eles derrotaram os rivais mais fortes em seu momento, isso a deixa animada por terem conseguido chegar até aqui e deseja a eles o maior sucesso. Enquanto isso, ela os guia explicando a função dessas pulseiras. Cada participante usa dispositivos conectados a uma criatura gordinha para medir suas estatísticas.
No entanto, também é um objeto que eles devem cuidar, pois se o perderem ou se separarem dele por mais de 3 minutos, serão desclassificados. A competição vai começar, e cada examinador conduz seu grupo a um ponto remoto da ilha. Enquanto isso, vemos a pipissa aparição nos céus da família Bai, onde os irmãos chegam ao comando, Bai Tanshu. Ele é respeitado por ser o mais velho. Enquanto isso, a garota se surpreende ao saber que o pavilhão Lin Xiao está na competição e faz comentários sarcásticos sobre eles avançarem. Essa rivalidade gerou rumores de que a família Bai teve algo a ver com o que aconteceu com Lin Xiao. Mas o irmão deixa claro que, embora sempre tenham sido seitas rivais, por terem o mesmo grau B de poder, respeitavam muito o líder deles, com quem até outros jovens se enfrentaram várias vezes. A seita Bai sempre perdia diante de uma cultivação avassaladora. Mas por enquanto é Bai quem fica encarregado de dar início à competição. Onde temos uma paisagem, as águas estremecem enquanto a ilha surge, criando um cenário perfeito e épico com vários biomas onde a competição pode acontecer. Cada seita já está distribuída, liberando um monte de orbes para a primeira prova. Uma voz que ecoa por toda a terra diz que devem coletar os esporos. São 500 os mais rápidos se classificam e os outros descansam. Os protagonistas pegam a primeira sem dificuldades, mas logo veem que as marcas desses orbes somem rapidamente. Liu divide o grupo para serem rápidos. Cada um deve pegar ao menos 5 para entrar no top global. No centro de controle, algumas seitas já reuniram 17 orbes. Eles aproveitam uma brecha nas regras e usam mascotes com pulseira para facilitar. Esses caras são os candidatos a liderar o primeiro lugar. De repente, Laura, uma de suas mascotes, desaparece quando o desconhecido os ameaça. O cara parecia forte, mas mostrar esse braço cheio de dentes prova que é louco. Ele perdeu o braço por causa de uma mascote parasita. Com presença assustadora, ele integra a seita da liberdade e devora os oponentes sem hesitar. Isso é algo fora do regulamento, mas em um espaço tão grande fica complicado saber quem é. Enquanto isso, o protagonista e seus mascotes recuperam orbes pouco a pouco. No entanto, justamente a seita Howland aparece. Onde? Liu reconhece o líder, que era quem levava a escrava que ele libertou e que era conhecido de sua vida antiga. O que ele não esperava era que seus mascotes também o reconheceriam. Especialmente essa mulher que, pela reação do cachorro, parece ser a ex-esposa do protagonista. A situação sai um pouco do controle. Eles sabem que Liu que conhecem está por perto. Enquanto isso, Gulin, fazendo sua parte do trabalho, encontra esses caras não muito confiáveis, mas que são liderados por uma voz familiar, embora com outra aura. O irmão Duan surge, claramente com muito ódio. Isso já sabíamos e será respondido no próximo episódio, pois o 5º capítulo amplia o mundo das seitas. Agora há grandes guerreiros para enfrentar para se classificar, e esta é só uma das primeiras provas. Este Donghua está ótimo. A história não é muito complicada, mas dá para perceber que a combinação dos sistemas de poder evolui o mais fraco até torná-lo o mais forte. Funciona com criaturas estilo Pokémon. É mais adulto e com essa animação insana ficou ainda mais divertido mantendo o mesmo nível nos episódios. Já que é uma obra que está sendo exibida neste momento, recomendo que aproveitem em uma tela grande e com boa qualidade. Por enquanto, se eu perceber apoio, eu continuarei trazendo essa joia para vocês. E assim que chegarmos a 2.500 likes, a continuação estará disponível imediatamente, para que vocês não percam. Uma animação insana tão poderosa quanto desconhecida. É uma história simples sobre a jornada do herói, de desprezado a poderoso no grau A. Porém, fica tão divertida que recomendo assistir completa, aproveitando o visual e a epicidade. É mais uma para a lista das séries chilenas que chegam para mostrar do que a animação é capaz. Com batalhas tão brutais entre feras e mestres, com fluidez invejável, destaca-se até nos momentos mais tranquilos, superando muitos títulos populares do Japão. Como vocês já sabem, os donguas são os preferidos neste canal. E quanto mais saírem séries desse estilo, com a epicidade de ver um cachorro anão contra mais uma serpente, eu vou resumir para vocês aqui neste canal. Espero que vocês tenham aproveitado a série tanto quanto eu, e enquanto não temos mais capítulos deste donga. Deixo vocês com outra dessas ótimas e pouco conhecidas histórias. Como o herói mais incrivelmente possuído de poder, respeitado pelos homens e conquistando as mulheres, literalmente o cara se chama Nice. Ele se mata 10 minutos depois do primeiro episódio na frente de um assalariado que acabou de perder o emprego, mas isso muda a vida dele. Pois essa história e proposta dos agora populares estúdios chineses nos apresenta Nice, a figura do herói perfeito no mundo.
já que com seu grande poder e com a ótima imagem que as empresas criam para ele, é um personagem intocável. Para isso, ele conta com o especialista em marketing Ling, que escreve e dirige os comerciais para exaltar Nice, para que todos vejam que qualquer lugar. Ultimamente, ao tentar mostrar que todos podem se motivar e ser heróis, ele é rejeitado pelos chefes, pois não querem que os plebeus da cidade se sintam importantes. Devem apenas ser fãs do que importa. O protagonista é dispensado de modo tão gentil que termina no último andar refletindo sobre o que fazer. Ou talvez o melhor seja se jogar no vazio. Até que ele sente uma grande presença atrás dele. O lendário Naisu, imponente, invencível e respeitado por todos. No entanto, enquanto vê ele se aproximando, a câmera fica em câmera lenta. O cara até faz uma careta pra ele e é ele quem se joga no vazio, vendo claramente como a cabeça dele se desloca um pouco ao bater no chão. Link está em choque, ele não entende como o grande Naisu, que sempre voou, está caído e esmagado. O que houve? Rapidamente, pessoas superficiais e indiferentes encontram o protagonista. E depois de ver essa homenagem, eles vão ter que fazer um monte de ligações, porque estão realmente com problemas. Eles são a equipe de trabalho do herói Nice. Então eles tentam interrogar o protagonista, mas, sendo sincero, ele só presenciou o mergulho e nada mais. A empresária loira liga para o chefe tentando não alarmá-lo. O protagonista tenta fugir, mas é apagado com um balde de tinta na cabeça. Então ocorre a revelação. Lin é incrivelmente parecido com Nice, então eles têm o plano perfeito. Para não criar um pânico em massa, eles vão transformá-lo em seu herói. Por isso, dias depois, o protagonista, com um tratamento um pouco duvidoso no cabelo, se torna o substituto. Em uma semana eles já não ligavam, e o verdadeiro herói? Ninguém se importou, pois maquiaram o cadáver para parecer Link, apagando a antiga identidade do protagonista, notícia pouco lida. Para o protagonista, a mãe foi algo muito pesado. Mas ele também sabe que esse é um momento que pode aproveitar para fazer algo mais com sua vida patética e comum. Na verdade, ele não tinha contado para eles. Neste mundo, heróis ganham o poder da confiança dos seguidores. Se as pessoas estão satisfeitas com o herói, a pessoa se torna mais poderosa, fazendo com que qualquer humano possa se encher de confiança, ficar mais forte e desenvolver melhores características que vão se manifestando em seu corpo e em seu poder. Além disso, a loira, uma mulher que sabe manter imagens artificiais de celebridades, o leva para apresentar a que é sua namorada. Um show para as massas. Mesmo assim, ele está nervoso, pois sempre gostou da garota. Ele se anima desde os comerciais dela e agora vai conhecê-la. Mas é óbvio que o mais provável é que ela deva conhecer o namorado dela e descobrir isso rapidamente. Mesmo assim, mandam ele pra guerra sem armas e não resta outra opção a não ser demonstrar confiança. Ele pega a garota pela mão e age como Nice faria. O problema é que o encontro deles é justamente para um evento do casal perfeito, onde vão fazer perguntas para confirmar o quanto eles se conhecem. Tudo isso é feito por outro herói irrelevante que o odeia e já suspeita que Nice seja um impostor. Felizmente, o protagonista, fã da garota, responde perguntas que nem ela sabe, acertando tudo e agindo como um rato. Isso a deixa envergonhada e o hater dos heróis desesperado. E mesmo já tendo algo planejado trazendo esse detector de mentiras, não funciona. Por que quer que Nice confesse se Moon é sua namorada, ou é só novela da internet? Tecnicamente seria isso. No entanto, por alguns segundos ele pensa a respeito, dando uma resposta incrível que satisfaz a todos, exceto seus inimigos. Já que ele diz que ela não é sua namorada, mas sim sua deusa, falando como Link. Algo que é totalmente honesto, o que só mostra ainda mais que o relacionamento é bastante amoroso. Redes sociais se enchem de fãs apoiando o casal e melhorando as estatísticas do protagonista. 250, humilhado, resolve tentar outra coisa. E ele faz aparecer o antigo chefe de marketing, que após ter sido demitido pela suposta morte do protagonista, se tornou a melhor testemunha. Para mostrar que a vida do herói invencível Nice não é tão perfeita, eles tentam esconder todas as suas falhas. Se a confiança fortalece heróis, medo e frustração alimentam o poder dos vilões. E o cara está bastante carregado de medo. Afinal de contas, ele era um homem de negócios, e seu maior medo era a falência. E pior ainda, se o culpam porque um funcionário se suicidou. Esse poder é representado por uma substância negra que ele pode transformar à vontade em diferentes objetos bastante perigosos, e podemos ver isso quando ele mata justamente todo mundo nas salas. O protagonista, assim como sua força, é consumido por esse medo, e embora ele desvie de todos os ataques sem problema, os fãs do TikTok não aguentam de tanta emoção.
Mas o fato de que seu rival não desista e ainda precise proteger sua namorada faz com que Moon comece a enfraquecer seus ataques. Enquanto isso, o medo de seu rival cresce ao lembrar tudo o que perdeu e quase o fez pular do prédio. Por isso, ele vai usar as forças que lhe restam para acabar com o protagonista. Nice finge confiança, mas perde movimentos de superestrela, que não afetam seu rival. No fim, ele leva uma pancada e bate no teto. Ele lembra que dias atrás era apenas um humano comum com uma vida esquecível. O medo usa isso para afetar sua mente. Ainda há alguém por quem ele deve lutar. A mulher que antes era uma ilusão, mas agora é real. Mesmo sendo verdade que a vida dele é comum. Neste mundo onde heróis dependem da confiança, nem mesmo um dom permite quebrar regras e se tornar poderoso. Enfrentando um raio laser do seu rival, com a ajuda dos seus punhos, ele acaba mandando o cara dormir com um soco. A situação está resolvida. Isso é considerado uma tentativa de terrorismo. Enquanto isso, ninguém percebe que ele não só precisa fingir ser o herói mais poderoso do planeta, mas também precisa se acostumar a ser esse herói. Por enquanto, a loira está calma e decide levá-lo ao Salão dos Heróis, um grande prédio com os seres mais poderosos. Quanto melhor for o seu ranking, mais alto você vai morar, com todos os grandes luxos que isso traz. Agora o protagonista percebe que é tratado bem, não por ser Link, mas por substituir o Nice. Uma pessoa que há apenas alguns dias decidiu tirar a própria vida. Provavelmente teve uma motivação forte e obscura para abandonar tantos luxos e reconhecimentos. Ao chegar ao topo no quarto, sente-se o dinheiro e a paz. E ao ir dormir, percebe que não poderia estar melhor acompanhado. Afinal de contas, agora tem uma namorada linda, a vida perfeita. Exceto pelo detalhe que, ao olhar, a mulher está morta. É uma história de heróis comum, mas não tão comum assim. Encerrando, essa joia de episódio, série chinesa com o Japão que vocês não podem perder. Ainda mais com a popularidade dessas histórias. O ritmo é aproveitado como poucas histórias, sente-se que não é a mesma coisa de sempre, e claramente é para assistir até o final. Está disponível em várias plataformas, incluindo Bilibili e Crunchyroll, para que vocês possam acompanhar. Quanto à minha opinião, oferece uma história que pode se desenvolver muito bem e é animação brother, com vários estilos diferentes, animados por estúdios diferentes. Acho incrível o que os chineses estão fazendo. Assistam e que inscrevam-se no meu canal. Porque toda semana, assim que os capítulos e os vídeos forem publicados e receberem apoio, obviamente vou atualizar o vídeo instantaneamente para vocês. Ouçam a abertura e o encerramento, são ótimos, espero que estejam gostando da atividade no canal. Tenho várias novas séries chinesas mostradas em vídeos recentes. Interessados, confiram a descrição. Obrigado por apoiar e assistir aos resumos, estarei lendo qualquer comentário. E como disse meu pai, eu os abandono.